Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse nosso evento da 12ª União Regional Espírita. Teremos a palestra dessa noite, o conferencista Alírio de Cerqueira Filho, e falar um pouquinho sobre a URI, a 12ª União Regional Espírita. É um órgão da Federação Espírita Catarinense, integrante do movimento federativo brasileiro e internacional. A União Regional Espírita tem por objetivo organizar e integrar todas as casas espíritas aqui da nossa região oeste. Nós temos casas espíritas na cidade de Chapecó, de Xaxim, de Xanxerê, de Coronel Freitas, de Abelardo Luz, de São Lourenço do Oeste, grupos de estudo nas cidades de Nova Erechim, de Quilombo, de Pinhãozinho, e, graças a Deus, o Espiritismo tem vicejado e tem se proliferado na nossa região, cujo objetivo dessas casas é o estudo do Espiritismo e o serviço da caridade, do amor, por meio das casas espíritas. Então esse é o nosso objetivo, da União Regional Espírita, da Federação Espírita Catarinense, trabalhar para a divulgação da doutrina dos espíritos, oferecendo eventos absolutamente gratuitos, e voltados à divulgação das máximas do Espiritismo. Pois bem, em primeiro lugar, também gostaria de agradecer aqui aos nossos amigos Eduardo, que é intérprete de Libras, que está aqui conosco, prestando um trabalho belíssimo de inclusão. Esse também é um propósito da União Regional Espírita, a inclusão, porque na verdade quem conhece o Evangelho de Jesus sabe que o Evangelho nos ensina e nos chama a incluir todos aqueles que são diferentes de nós e que não têm, às vezes, as mesmas oportunidades. E também a Luciene, que vai substituir Eduardo. Depois de uns 15 ou 20 minutos, eles vão fazer essa substituição, esse trabalho conjunto. Está bem? Meus amigos, falar um pouquinho sobre o seu Alírio de Cerqueira Filho. Ele esteve em Chapecó, chegou em Chapecó no sábado, ao meio-dia. À noite, ele teve um compromisso na cidade de Xanxerê, onde ele falou sobre ansiedade, cura espiritual da ansiedade. Um seminário, uma palestra, baseada também numa obra escrita por ele e publicada pela Federação Espírita do Mato Grosso. Hoje, pela manhã, nós estivemos na Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, estudando, participando de um seminário sobre cura espiritual da depressão. Temas muito importantes, temas que são afetos à nossa necessidade, cada vez mais presente, essas doenças mentais que tanto afligem a humanidade nos dias de hoje. Então, hoje à noite, ele encerra esse roteiro aqui em Chapecó, com essa palestra, Terra, um mundo de regeneração e você. Falar um pouquinho sobre o seu Alírio. Aqui é um extrato bem resumido, porque ele é um trabalhador, como eu disse hoje pela manhã, de extensa ficha de trabalho no bem, trabalhador devotado, abnegado ao Espiritismo. Atualmente é membro da diretoria executiva da Federação Espírita do Mato Grosso, participa do movimento espírita desde 1980, é escritor e expositor espírita, realiza palestras e seminários por todo o Brasil e exterior. Foi diretor do Departamento de Estudos e Doutrina da Federação Espírita do Mato Grosso de 1982 a 1996, quando foi eleito para ocupar o cargo de vice-presidente para assuntos doutrinários, tendo exercido a função por 2 mandatos consecutivos. Seu Alírio também é médico, psiquiatra, tem uma clínica que atende em Cuiabá, também já há muitos anos, e ao final deste mês de setembro, ele já está de passagem marcada para o Canadá,
onde ele vai com frequência para falar sobre espiritismo nas cidades do Canadá, Vancouver, Edmonton, Toronto, não é, seu Olírio? E tantos outros países também que ele já esteve presente divulgando a doutrina dos Espíritos. Então, dito isso, nós agradecemos muito a presença dos senhores e senhoras que puderam tirar um pouquinho do seu domingo, não é? Para estar aqui conosco, nesse momento de aprendizado e de reflexão, prestigiando os eventos que a 12ª União Regional Espírita se propõe a apresentar e oferecer a todos com muito carinho, não é? E sempre tentando fazer o melhor pela divulgação do Espiritismo. Vamos fazer uma prece antes de nós começarmos, e registro também a presença de amigos de outras cidades, como por exemplo Xaxim, pessoal dos amigos da Associação Espírita Chico Xavier de Xaxim, que estiveram também presentes hoje de manhã no evento sobre depressão, na seminário, e também os amigos da Casa Espírita Caminho de Luz de Coronel Freitas. Tá bem? Meus caros amigos, então, vamos serenar a nossa mente. Vamos abrir a percepção de nossa alma, de nosso espírito, agradecendo a Deus pela oportunidade bendita da informação, da reflexão, da possibilidade da educação do espírito imortal sobre temas tão relevantes, ainda mais no momento grave pelo qual passa a humanidade. Que esta noite seja produtiva, que todos possamos apreender o máximo, extrair essas reflexões, nos preparando no nosso percurso e no nosso trajeto de edificação e de evolução espiritual. Se conosco, Mestre Jesus, Espíritos amigos, também o Espírito Ismael, que é o Espírito responsável pela divulgação da doutrina dos Espíritos na terra do Cruzeiro, aurindo essa psicosfera de tranquilidade, de paz, podendo sentir o abraço caloroso dos amigos espirituais. Nós damos então por aberto o nosso evento de hoje, passando a palavra ao amigo Alírio de Cerqueira Filho. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Na noite de hoje nós vamos refletir o tema Terra, Mundo de Regeneração em você. Nós estamos passando por um período chamado da Grande Transição Planetária. A Terra se transformando de mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Como toda transição, não é um processo simples que nós estamos vivenciando coletivamente. Se nós estudarmos com atenção o Apocalipse de João Evangelista, o último livro do Novo Testamento, nós vamos perceber que muita coisa que está acontecendo hoje no nosso planeta já foi previsto por João Evangelista há quase 2000 anos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, temos o sermão profético,
O sermão profético é como se fosse um resumo daquilo que depois João Evangelista registrou no livro sobre o Apocalipse. Jesus faz várias previsões para o chamado final dos tempos. E é esse capítulo do Evangelho que nós vamos nos ater na noite de hoje. Os tempos são chegados, a regeneração da terra. O sermão profético está no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, versículos 3 a 51. O sermão profético foi proferido a partir de uma pergunta dos apóstolos do Cristo sobre o chamado fim dos tempos. Ele é muito simbólico. Nós vamos fazer uma reflexão baseada na psicologia consciencial, que é uma psicologia que tem um dos ramos dela, a psicologia dos símbolos do Evangelho, que interpreta o Evangelho de Jesus com uma finalidade terapêutica. Nós temos um livro sobre o assunto e um seminário completo sobre o assunto no canal Fente Play no YouTube, para aqueles que quiserem conhecer mais sobre essa regeneração da terra. Temos o livro à disposição e o seminário completo sobre o assunto. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Tua pergunta foi feita ao Cristo pelos seus discípulos. Era muito comum o Cristo se sentar num monte, ficava numa posição mais elevada, bem típica dos mestres ali do Oriente Médio, do Oriente distante, essa postura de sentar-se um pouco acima dos discípulos para uma conversa. E os discípulos fazem essa pergunta, que é uma pergunta muito clara e que deve ser entendida não ao pé da letra, como todo Evangelho. Se nós entendermos ao pé da letra, vamos ficar mutilado o pensamento. Então, esse fim do mundo que eles perguntam aqui não é o fim do planeta, o fim da civilização humana na Terra, como algumas religiões têm colocado como fim do planeta Terra. Nós vamos ver pelas respostas que Jesus oferece a essa pergunta que não é o fim do planeta, mas o fim de uma era, o fim de uma situação do planeta, do nível de consciência do planeta, para o início de um novo ciclo do planeta Terra. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então começa Jesus abordando esse verbo, acautelai-vos. Ter cautela com essas questões atinentes ao chamado fim do mundo. Porque nesse capítulo, especificamente, ele fala muito sobre os falsos cristos e os falsos profetas, que
geram muita confusão, tem gerado nesses dias, ele já tinha previsto isso, e que pede de nós muita cautela. Muita gente já morreu por causa do chamado fim do mundo. Seitas várias pelo planeta foram criadas baseadas no fim do mundo. Acho que todo mundo já ouviu falar do Jim Jones na Guiana, que levou um grupo enorme de pessoas ao suicídio baseado no chamado fim do mundo. Nos Estados Unidos tem vários grupos que também fizeram a mesma coisa. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Essa questão do enganar o nome do Cristo tem sido muito difundida nesses dias que estamos vivendo. A cada dia surge uma igreja que se diz evangélica, que se diz cristã, e que, na verdade, é um puro comércio, pura enganação em nome do Cristo. Nos nossos dias nós temos muitas, não apenas instituições religiosas, mas pessoas enganando em nome do Cristo. E também os falsos cristos. No movimento espírita, nós temos os falsos cristos na espiritualidade, na erraticidade, que também faz um estrago enorme dentro do movimento espírita. E a partir daqui, Jesus vai colocar, desse versículo, ele vai colocar vários sinais do chamado final dos tempos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. No século XX, nós tivemos, somente no século XX, 2 grandes guerras mundiais que nunca antes a humanidade tinha presenciado. Guerras que envolveram quase que todo o planeta. Rumores de guerras, neste século, nós estamos no século XXI, quase que todo dia nós ouvimos falar de rumores de guerra, da chamada Terceira Guerra Mundial, quase que diariamente. Tem sempre um ditador de plantão falando de guerra, de possibilidade de guerra. Atualmente se fala muito da China entrar em guerra, tentando reaver o território de Taiwan, e que produziria uma guerra mundial. No século XX houve essas 2 grandes guerras. As guerras menores continuam. Nós temos hoje uma guerra no meio da Europa. Um país foi invadido por outro. No pleno século XXI, a Ucrânia teve o seu território invadido. Então, é uma realidade que nos últimos, se nós pegarmos aí os últimos 150 anos e formos contar a quantidade de guerras e de rumores de guerras, nós vamos ter a ideia desse versículo que Jesus coloca aqui. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então aqui ele elenca várias situações que são sinais do final dos tempos. Nação contra nação, acabamos de falar da Ucrânia sendo invadida pela Rússia. Reino contra reino, é a mesma coisa. Fome, a Organização das Nações Unidas
o seu ramo de alimentação, a FAO, prevê nos próximos anos muita fome no mundo, porque os alimentos estão ficando cada vez mais caros. Não é por falta de alimento, é por falta de recursos financeiros para adquirir os próprios alimentos. Muito alimento se perde nos silos, nas fazendas e tudo mais, mas o ser humano ainda passa muita fome. As pestes são as doenças. Nós tivemos 2020, 2021, recentemente, todo mundo viveu isso, a epidemia, a pandemia do Covid. E nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade, doenças que antes estavam controladas têm ressurgido com toda a força. Sífilis, por exemplo, nós tivemos a epidemia de AIDS, que de uma certa forma está retornando. A epidemia surgiu nos anos 80 do século passado, foi controlada relativamente com medicamentos, mas até por ser controlada, as pessoas estão se descuidando e estão com toda a força. Doenças como a hanseníase e várias outras têm ressurgido com toda a força. E os terremotos, volta e meia, né? Na semana passada tivemos um terremoto lá na região da África, do Marrocos. Então estão sempre, e segundo algumas pesquisas, eles vêm aumentando de magnitude também. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, esse versículo Jesus coloca, como ele diz, bem no início, acautelai-vos. Hoje de manhã nós falamos sobre doença mental. E uma das causas de muitas dores para o ser humano nos nossos dias é exatamente a doença mental. Há um movimento psíquico-emocional nesses dias que estamos vivendo, principalmente, de muito vazio existencial. O suicídio vem aumentando de forma assustadora até para os médicos que tratam de saúde mental. Então é muita dor e as pessoas tentando fugir da dor. Há uma tendência do ser humano de fugir da dor e buscar o prazer. Para buscar formas de obter prazer, esse prazer é efêmero, logo a dor aumenta e nós temos uma humanidade convulsionada pela dor. E o que Jesus diz aqui é o princípio das dores. Então, segundo os benfeitores espirituais, a transição planetária começou no final do século XIX e deve se concluir neste século, nas próximas décadas. Então, Jesus está falando de tudo que vem acontecendo com a humanidade nos nossos dias. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Quem acompanha o noticiário tem tido notícias de que muitos cristãos têm sido perseguidos em vários países. A humanidade pensava que os cristãos eram perseguidos só em Roma, mas hoje muitos países perseguem, muitos têm sido mortos em vários países do mundo. Então é muito atual essa fala de Jesus, de pessoas sendo atormentadas, mortas,
se não só mortas fisicamente falando, só mortas no seu ideal, precisam praticamente abrir mão do ideal cristão para poderem sobreviver. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Nós temos percebido nos nossos dias uma grande inversão de valores e gerando escândalos de todos os matizes. Pessoas que falavam determinada situação, de repente muda completamente a forma de pensar. Então essa traição do pensamento vem também acontecendo. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Então, é a mesma que é um movimento psicológico que caracteriza o ser humano nessas situações. Ir para a indiferença. Então, é tanto sofrimento que as pessoas vão para a indiferença, que é o esfriamento do amor. Não sentimos amor nem compaixão, porque é tanto sofrimento que as pessoas vão vendo como banal. Acontece todos os dias e faz parte da vida, e vão entrando numa indiferença. É exatamente o que Jesus coloca aqui. Quando o amor se esfria em nós, nós vamos ter graves consequências desse esfriamento. Por isso, a cautela para não entrar nesse movimento, que é muito comum, como é um mecanismo de defesa psicológico para que a pessoa fuja da dor. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, o que Jesus está falando aqui? Perseverar no quê? Perseverar no amor. Apesar da iniquidade, apesar de todo o sofrimento, permanecer fazendo exercícios de amor, de compaixão, de humildade, de mansidão, de caridade. Será salvo do quê? Salvo desse mundo que ainda o mal predomina, como nós vemos lá nas obras básicas, para um mundo em que o mal vai praticamente desaparecer. Então, salvo no sentido de permanecer encarnando no planeta Terra. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. Então virá o fim. Aqui dá para perceber muito claramente que o fim que Jesus está falando não é o fim do mundo, porque se fosse o fim do mundo não faria sentido. No momento em que o Evangelho do Reino estiver pregado, aí acaba tudo. Não faz sentido. Acaba uma era e começa uma nova era, né? A era da regeneração, em que o Evangelho de amor que o Cristo nos trouxe vai prevalecer no planeta. No versículo 15, ele faz mais uma advertência. Quando, pois, virdes que a abominação que causa desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então, o que ele está falando? A abominação que causa desolação. O que nós estamos vendo nos nossos dias é exatamente isso. Lugares que eram para ser santos, como igrejas cristãs, são verdadeiras antros de comércio da pior espécie possível.
de ações hipnóticas para fazer lavagem cerebral na mente das pessoas. Então, cria-se situações abomináveis para que a pessoa possa usufruir, os líderes dessas instituições, usufruir do luxo, da riqueza e à custa de enganação das pessoas. Instituições que antes eram úteis à população, venerandas inclusive, têm sido utilizadas de forma abominável para que pessoas tenham poder sobre outras. Então isso vem acontecendo pelo mundo afora. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Se nós vermos esse versículo ao pé da letra, vai faltar monte para a gente fugir na terra, né? Porque imagina todo mundo, onde tem um monte correndo lá, e na Judéia. Então, vejamos, o que Jesus está falando aqui? Os que estiverem na Judéia, Judéia é aquele lugar geográfico onde Jesus está proferindo esse sermão. E fugir para os montes. Na verdade, ele está falando da elevação de consciência. Por quê? Tem a ver com o primeiro, quando ele fala de acautelar. Como que nós nos acautelamos no mundo em que predomina a iniquidade, em que predomina ainda a abominação, ações abomináveis por todas as partes, elevando o nosso pensamento para um outro nível de consciência, para que o amor não se esfrie em nós, para que nós vivenciemos esse nível de consciência mais elevado. Então, fugir para os montes é ir para um nível mais elevado de consciência. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Um outro versículo com símbolos parecidos. E é muito interessante que recentemente nós vimos, acho que tem uns 2 ou 3 anos, de uma enchente que houve numa cidade, se não me engano, no interior de Minas Gerais, em que uma das pessoas, ela estava no topo do prédio, e ele viu a garagem sendo invadida pela água. E ele desceu para salvar o carro. Nisso, ele veio a desencarnar afogado para salvar o carro. Foi literal, o que Jesus, nesse caso, ele estava no alto, poderia sobreviver, mas para buscar o carro, ele perdeu a vida. Então, o movimento do ser humano ainda está focado nas coisas. Nós vivemos num mundo em que há até uma coisificação do ser humano. Nós falamos ontem sobre isso em Xanxerê. As pessoas estão focadas nas coisas, se descuidando daquilo que é mais importante, que é a sua saúde espiritual. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mesmo objetivo do versículo anterior. As pessoas não ficarem preocupadas com o que vão vestir, com o que vão se locomover, com as coisas, porque as coisas, elas vêm por acréscimo. Quando Jesus fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando nós nos elevamos e buscamos aquilo que é mais profundo, aquilo que é mais significativo, as coisas vêm naturalmente. E agora, no final dos tempos, nós somos convidados a ter muita cautela nesse sentido, para evitar esse processo de coisificação do ser.
Tem muita gente que se preocupa muito mais com a grife das roupas do que a própria condição espiritual em que vive. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Então aqui nesse versículo Jesus fala do processo reencarnatório que tem acontecido nesses nossos dias. Muitas crianças hoje, elas estão renascendo como uma ação da lei de misericórdia, que Jesus nos ensina que Deus mandou o sol e a chuva para bons e maus, para justos e injustos, para que o mal deixe de ser mal, o injusto deixe de ser injusto e se torne justo. Então, o que está acontecendo? A Terra vai se transformar num planeta de regeneração nas próximas décadas. Ao se transformar num planeta de regeneração, não haverá mais expiações na Terra. O sofrimento, como nós vemos no planeta hoje, vai desaparecer completamente. E ainda existem muitos espíritos nas regiões inferiores do planeta, no umbral, nas trevas, precisando expiar. Então está havendo uma reencarnação em massa desses espíritos. E, claro, vão nascer pelas mães. E as grávidas e as que amamentarem nesses dias. Ainda esta semana eu atendi uma criança de entre 2 e 3 anos. A mãe se queixou que o movimento do menino é de bater nela e no pai. Se ela se descuida, ela leva uns tapas bem dolorosos no filho. Exatamente isso que Jesus está colocando aqui. A criança, ela não aceita não. É tudo, ela quer que tudo seja do jeito como ela quer. E isso não é uma exceção. Hoje em dia é quase que uma regra. Há muita criança extremamente agressiva com os pais, com professores, porque não suportam ouvir um não. O que significa isso do ponto de vista espiritual? Chefes de falanges, espíritos extremamente agressivos, autoritários, que comandavam grupos de espíritos e outros, estão reencarnando com esse objetivo de se tornarem, de se regenerarem e continuarem encarnando na Terra. Mas em vez de aproveitarem a oportunidade, a rebeldia, o orgulho ainda permanece. Esse fenômeno também acaba gerando um outro, que é o suicídio, até entre crianças. Há muitas crianças de 4, 5, 6 anos, hoje em dia, já fazendo tratamento psiquiátrico e com ideação suicida. Tem uma amiga que criou uma instituição chamada Infância Consciente e que tem um grupo de terapeutas que trabalham sob a supervisão dela. E como o nosso trabalho é focado no espiritual, o tempo todo ela recebe muita demanda de pais que têm seus filhos com problemas psiquiátricos. E ela tem atendido muita criança com ideação suicida. Existe na revista espírita uma mensagem de um benfeitor que fala exatamente que no final, um dos sinais do final dos tempos era o aumento do número de suicídio, inclusive entre crianças, que tem a ver com essa questão. Os espíritos estão sendo trazidos para a Terra, para a reencarnação, para regenerarem e estão recusando.
alguns inclusive tirando a vida do corpo, porque não suportam viver com regras. E o mundo físico, ele é cheio de regras. No mundo espiritual, quem faz a regra, no caso das regiões inferiores, são esses próprios espíritos. Eles criam as regras e eles escravizam outros espíritos. Então, tem havido essas reencarnações. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. O que Jesus está falando aqui, né? Se a gente olhar para a letra, no inverno e no sábado. Aí é importante pegar a palavra de forma concreta e ver simbolicamente o que ela significa. Sábado era um dia que o judeu não podia fazer nada, nem acender o fogão para fazer comida, tudo precisa ser preparado na véspera, porque ele não pode fazer nada. Qualquer serviço, o judeu ortodoxo é assim que funciona. Então eles não podem fazer nada no sábado. Então um dia de inação. O inverno era um período que também as pessoas ficam recolhidas, não tem os recursos, não havia os recursos que nós temos hoje, de calefação e de tudo mais. As navegações ali no Mediterrâneo, que era o mundo conhecido, cessavam no inverno, porque havia muita tempestade de neve e tudo mais, então cessava tudo isso. Então Jesus está falando das pessoas serem pegas desprevenidas em situações várias que estamos passando aqui no final dos tempos, para que nós estejamos em oração, em alerta, subindo nos montes, para que não sejamos pegos desprevenidos em várias situações que temos vivido no planeta. Agora, na época da pandemia, muita gente teve problemas sérios psicológicos, porque não estavam preparados para viver um momento de recolhimento que foi praticamente no planeta todo. As pessoas estão muito acostumadas à distração, a situações várias. Nós vimos aqui no nosso país muitas festas clandestinas, porque as pessoas não suportavam ficar recolhidas, e é parte de tudo isso que nós estamos vivendo. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Esse versículo, apesar de ele ser assim bem chocante, ele é muito consolador também. Por quê? Nós estamos vivendo as últimas décadas, provavelmente, desses desmandos todos, dessa situação do planeta que, como o Cristo diz, nunca é uma grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo. Desde quando a Terra foi formada, nós não tivemos um nível de dor, de sofrimento, como nós estamos tendo nestes dias. Até o final da grande transição, muita dor vai acontecer. Então, assim, usando uma analogia, o que está acontecendo com o planeta? Vamos imaginar o nosso planeta como um grande furúnculo. Um grande furúnculo sendo exprimido. Quem já observou um furúnculo sendo exprimido e não tem conhecimento mínimo de higiene, de medicina, pode achar que aquela pessoa está apodrecendo viva, porque é um material extremamente purulento, fétido, que sai do furúnculo. Imaginemos um furúnculo grande sendo exprimido. Então sai muita coisa com um cheiro horrível e um aspecto muito horrível. A Terra é como se ela estivesse sendo espremida,
quem olha só na aparência, parece que está tudo ruim, que o que está ruim vai ficar cada vez pior. Muita gente fala, né? O que vai ser desse mundo? As coisas estão ficando cada vez piores. Aqui Jesus tem a resposta. Então, estamos vivendo momentos de muita dor, de muito sofrimento, sim. Mas nunca mais haverá na Terra um processo assim. Então, depois que drena um furúnculo, a pessoa, ela está muito melhor do que antes. Porque enquanto aquele pus está incubado, ela pode ter até uma sepsis, que é uma infecção do corpo todo da pessoa, se as bactérias penetrarem na circulação sanguínea. Se ela tiver, por exemplo, algum problema imunológico, isso pode acontecer. Depois que o furúnculo foi drenado, isso é quase que impossível de ocorrer. Então, é exatamente o que está acontecendo no nosso planeta. Muita dor e sofrimento para que haja a cura do planeta como um todo, a cura da humanidade como um todo. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então esse versículo também é profundamente consolador, porque tem a ver com o anterior. Está havendo todo um trabalho no mundo espiritual para exílio de muitos espíritos extremamente empedernidos no mal, que fomentam tudo isso que está acontecendo no planeta. Fomentam as guerras, fomentam a ganância que gera fome, fomentam tudo aquilo que existe de mal no planeta, na parte dos encarnados, provém de mentes que estão desencarnadas. Então, quando Jesus fala que esses dias seriam abreviados, porque os espíritos superiores que trabalham em sintonia com Cristo para auxiliar na regeneração do planeta, eles não estão parados. Quem participa de reuniões mediúnicas sabe que está havendo um processo de exílio em massa de espíritos que não têm condições mais de permanecer na Terra. Os que têm condições de permanecer estão sendo trazidos para a reencarnação. E reencarnados, eles também não vão afetar outras mentes, como acontece enquanto estão desencarnados. Se eles se matam, como tem acontecido, o suicídio aumentando, eles já vão ser exilados para expiação em outros planetas. Então, por causa dos escolhidos, quem são os escolhidos? Aquelas pessoas que estiverem nos montes, as pessoas que estiverem em sintonia com a proposta de regeneração, as pessoas que estiverem no movimento de conexão com as leis divinas da consciência, desenvolvendo virtudes, são os que vão permanecer reencarnando na Terra. Se não houver, não estivesse havendo tudo isso, como diz o Cristo, nenhuma carne se salvaria. Então não precisamos temer uma guerra nuclear que destrua o planeta. Deus não permitiria que isso acontecesse. Então, porque tem hoje os rumores de guerra, volta e meia, tem notícia de uma possível guerra nuclear envolvendo Coreia do Norte, Rússia, China e outros países, onde predomina ditaduras extremamente agressivas com o próprio povo e com a humanidade como um todo. Existem coisas que Deus permite que aconteçam e outras que Ele não permite. Destruir o planeta não seria permitido, porque senão todos vamos perecer e não haveria mais vida na Terra, não haveria mais
nada do que nós temos. Então, por isso, porque tem muita gente boa, apesar do planeta ainda ter muita gente má, já tem muita gente boa querendo a regeneração do planeta. Por isso, esses dias serão abreviados, estão sendo abreviados já, para que haja a salvação, né, a continuidade do planeta com toda a população que puder continuar aqui. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Novamente, a menção sobre os falsos cristos e os falsos profetas. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, sobre esses dias, e ele vai continuar: porquanto se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Novamente, sobre as enganações que haveria para os que não se acautelarem. Até conversando hoje de manhã com Josué, um amigo que foi numa dessas igrejas, ele estava dizendo que lá na frente os pastores, entre aspas, abriram um fardo de sal, daqueles que compram em atacados, e tirou vários saquinhos de sal. E começaram a leiloar, isso já tem uns 10 anos que ele me falou isso, 10, 15 anos, começaram a leiloar os saquinhos de sal, dizendo que era sal bento do Mar Morto. E começaram com R$100, isso há 15 anos atrás, equivalente hoje a uns R$500 talvez. E aí eles começam, né, a leiloar o sal, dizendo que é sal bento do Mar Morto, mas o pacotinho de sal é um pacotinho normal. E as pessoas ficam uma hipnose coletiva, que várias pessoas pagaram os R$100 no saquinho de sal. Era, segundo ele, até a marca, tinha a marca Sal Cisne, que era um dos mais conhecidos na época. Aí eles vão diminuindo, porque eles vão vendendo, literalmente, diminui para R$50, e o mínimo que ficou era de R$10. Um saquinho que na época devia estar custando 20 centavos, 50 centavos talvez no máximo. Então, isso vem acontecendo, que é algo abominável que se faz no lugar santo, que deveria ser santo. Por quê? Fazem tudo isso em nome de Deus, em nome de Cristo. Eles vendem também pedaços da cruz. A cruz do Cristo já se transformou, devia ser umas 1000 cruzes ou mais, para sair um pedacinho e eles sendo vendidos nesses falsos templos religiosos. Então, não acrediteis. Agora, só não acredita nisso quem está elevando-se nos montes, aqueles que estão vivendo com cautela nesses dias. Porque os que não estão são enganados aos milhares. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui Jesus, ele fala da sua segunda vinda, que até hoje os evangélicos mais autênticos ficam esperando a segunda vinda do Cristo. Eles sempre é frustrada a vinda e eles jogam para mais para frente, né? Quando houve a transição para o ano 2000, era no ano 2000 que Jesus viria. Não veio, aí eles jogaram para 2010, 2012 e vão. Por quê? Porque essa vinda já aconteceu. Jesus não veio em carne e osso como se espera.
Ele veio como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Ele veio por meio de médiuns, como um relâmpago que vem e vai. O Espírito de verdade é o próprio Cristo, que já esteve trazendo a doutrina espírita para todos nós. A doutrina espírita é a terceira revelação, e que essa vinda dele, que ele falou do Consolador, que ficaria para sempre com a humanidade. E então ele já veio. Os nossos irmãos evangélicos, não esses que enganam as pessoas, mas aqueles autênticos das religiões mais tradicionais, eles vão se frustrar cada vez mais, porque eles vão ficar esperando, porque eles veem essa parte do sermão profético de uma forma bem material. Inclusive os próximos versículos vão ficar, são vistos de forma bem literal. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Então, o cadáver, as aves de rapina, elas se ajuntam no cadáver. É um símbolo dessa rapinagem que nós estamos percebendo políticos que se elegem e desviam bilhões dos cofres públicos e deixam a população à míngua. Pelo mundo afora vem acontecendo isso de forma bem intensa. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Esse versículo não tem como ser visto ao pé da letra, mas as pessoas veem como ao pé da letra. Que estrelas são essas que cairão dos céus? Os próprios espíritos superiores que vieram para dar início à grande transição planetária com o advento da doutrina espírita. O sol se escurecendo, esse momento escuro, tenebroso, mas umas trevas, simbolicamente falando, em que a escuridão está presente dentro das próprias pessoas. E ele fala das potências dos céus serão abaladas. Por quê? Há todo um processo previsto pelo Cristo e da vontade de Deus, que a nossa sociedade, da forma como ela está sendo levada, seja abalada. Não vai haver no planeta de regeneração espaço para ditadores em países, para guerras, para tudo que existe no nosso planeta. Então, sem algo muito intenso para abalar essa estrutura que vivenciamos, não terá prosseguimento. Agora, como que isso se processa? De uma forma mágica, de uma forma abrupta? Não, da forma como vem acontecendo. A maioria das pessoas nem tem percebido que nós estamos em franca transição planetária. Como falamos, se você leu o Apocalipse do João, está tudo acontecendo, mas a maioria das pessoas não percebe. Nos próximos versículos ele vai falar sobre isso. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. É esse versículo que os nossos irmãos evangélicos veem ao pé da letra. Eles acham que Jesus vem em pessoa sobre as nuvens para julgar as pessoas. Principalmente, cada religião ela traz a brasa para a sua sardinha. Aqueles que forem da religião X vão ser arrebatados para o céu, e os demais vão ser todos para o inferno, e
vão sofrer lá o resto da eternidade. Cada religião tem alguns que até tem um número de pessoas que vão ser salvas e as outras não. Como se houvesse privilégio, né, na lei de Deus, como se houvesse, Deus vai, não, esse aqui é da religião tal, então ele vai ser salvo, esse aqui não é, vai ser banido no inferno eterno. Esse outro também é visto ao pé da letra, e é puros símbolos. Ele enviará os seus anjos com rigor, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, o que é esse rijo clamor de trombetas? Os próprios espíritos que vieram por meio de médiuns e trouxeram a nova revelação para aqueles que têm olhos de ver. E vieram assim, de uma forma como relâmpago, trazendo a boa nova, o Consolador prometido pelo Cristo. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Então, a parábola da figueira aqui, essa parábola bem curta, só com um versículo, representa exatamente essa renovação que estamos vivendo e o próximo verão, um mundo de regeneração sendo construído. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Então, a regeneração do planeta está próxima. E próxima dentro de uma visão do mundo espiritual, né? Não é próximo de 1, 2 anos. São, no mínimo, 200 anos de transição planetária. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aqui não é uma geração biológica, porque se fosse geração biológica, o mundo teria mudado lá na época dos discípulos. Aqui é geração de pensamento. Um pensamento focado no materialismo, no egoísmo, sendo substituído por pensamentos focados no altruísmo, na humildade, na mansidão, no amor. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porque o Cristo trouxe para nós as palavras da vida eterna. Então, tudo aquilo que Ele previu, tudo que Ele nos ensinou, é para sempre. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Quando vai começar a regeneração exatamente do planeta, só Deus sabe. E Jesus, que está uno com Deus, Ele vai saber no momento oportuno. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, o que acontecia no tempo de Noé, dessa lenda que tem na Bíblia? Vamos ver aqui. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Para quem não conhece a história na Bíblia, Noé recebeu um aviso de Deus que era para salvar um casal de animais. Isso tudo é simbólico, não devemos ver ao pé da letra. E esses animais foram recolhidos numa arca, e ele e sua família, num chamado dilúvio, se salvaram e os demais pereceram. Jesus traz essa história para refletirmos sobre esse movimento psicológico do ser humano de estar distraído com as coisas materiais, sem se ocupar daquilo que é principal, que são as questões espirituais, são as questões do coração. E por isso ele fala, né, de comiam, bebiam, casavam, estavam ali vivendo a vida como se não houvesse
algo muito importante acontecendo. Exatamente esse é o simbolismo que ele traz aqui. Porquanto, assim como nos dias anteriores, aqui está repetido, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui já o Filho do Homem é o momento em que vai iniciar a regeneração do planeta, em que o pensamento do Cristo, as orientações do Cristo vão prevalecer na Terra. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. E o que Jesus está falando aqui? Ele está falando do exílio planetário. Muita gente está sendo exilada do planeta. Espíritos que não têm mais condições de se regenerarem estão sendo levados para outros planetas que estão iniciando a sua fase de expiações e provas. Segundo Joana de Ângeles, ela fala que o planeta onde está, ou o planeta ou os planetas estão recebendo os exilados da Terra, está na época das cavernas. Semelhante como é a Terra há 30 mil anos, quando recebeu os capelinos, que se tornou o planeta de expiações e provas, mundo primitivo para o planeta de expiações e provas. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. O mesmo símbolo. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Novamente, Jesus conclamando para a vigilância e oração. Porque, independente de qualquer coisa externa, de tudo que está acontecendo, se nós vigiarmos e orarmos, elevarmos os nossos pensamentos, estivermos bem, mesmo nesse mundo de iniquidade, nós pairamos acima da maioria das pessoas. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua porta. Então aqui Jesus vai fazer uma alegoria, comparando com tudo que está acontecendo com um ladrão. Se nós soubéssemos quando vem o ladrão, a pessoa tomaria as providências. Mas ninguém sabe. Tudo que está acontecendo, como nós vimos, tem acontecido aqui aos olhos vistos de todas as pessoas. Mas somente algumas pessoas estão percebendo tudo o que está acontecendo. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar sustento ao seu tempo? Então, tudo que está acontecendo pede de nós o quê? Fidelidade à nossa própria consciência, todo um trabalho para que nós, pessoalmente, nos regeneremos e sejamos os escolhidos para permanecer evoluindo nesse planeta, que se tornará um verdadeiro paraíso. No capítulo sobre as muitas moradas na casa do meu Pai, tem uma mensagem de Santo Agostinho muito bonita, que fala sobre o mundo regenerado. Então a Terra, comparada com o que ela é hoje, se tornará um grande paraíso. E viver aqui, continuar reencarnando aqui, vai ser uma bênção. Ser exilado, porque tem muita gente que acha, vou ser exilado em outro planeta, e lá eu vou viver. Vamos comparar os nossos dias que estamos vivendo com toda a tecnologia à nossa disposição para facilitar a nossa vida, e você sai de um planeta assim para viver dentro de uma caverna, não tem uma geladeirinha com tudo ali à disposição para você se alimentar na hora certa.
Para você se alimentar, você precisa pegar uma porrete e literalmente caçar o seu alimento. E é o mundo primitivo onde os exilados da terra estão sendo levados. Então nós somos convidados a fazer todo esforço para sermos um dos escolhidos. E não é ninguém que virá e diz, olha, você pode, você fica, você não. É a própria pessoa. São as nossas próprias ações, elevando o nosso pensamento para que nós possamos prosseguir vivendo neste planeta. Posso fazer a prece agora? Tem algum recado, alguma coisa? Nós concluímos a nossa exposição. Eu ia sugerir aqui, senhor Lírio, de repente uns 10 minutinhos para fazer alguma pergunta. O que o senhor acha? Pode ser. Aproveitar esse momento, que é um tema tão instigante, um tema tão complexo, e não estava no protocolo, no script, mas nada impede que a gente possa flexibilizar e possa, de repente, abrir aí para quem tiver alguma pergunta. O André Dadalt, da Associação Espírita Serra da Caridade, vai fazer uma pergunta. O André, que é estudioso do Espiritismo e dirigente espírita. Boa noite, muito obrigado pela sua disposição e pela bela apresentação. Deu para entender muita coisa hoje. Mas eu queria saber o seguinte: e a questão da drogadição, onde é que entra nessa questão da regeneração? Como é que ela fica, se comporta? Então, tudo que existe de mazelas no planeta de expiações e provas vai desaparecer. E como que vai desaparecer? Por uma mágica? Não. Quem são as pessoas dependentes de drogas? São as pessoas que vivem num vazio existencial. As pessoas que não estão nos montes, que não estão buscando elevar a sua consciência. Porque uma pessoa que vive com a consciência lúcida não tem por que entorpecer a própria consciência. Então, o que vai acontecer? Todas as pessoas que ainda estão nesse nível de materialismo, a ponto de precisar entorpecer a sua mente para poder, entre aspas, sobreviver no mundo, vão ser exilados. Os traficantes vão ser exilados. Os usuários que não se regenerarem vão ser exilados. E aí, no planeta no planeta Terra só vai permanecer pessoas que querem o bem, que vão fazer todo o esforço de realizar o bem. Então não há espaço para traficantes, para políticos corruptos, não há espaço para nada disso. E como que vai se mudar? Não tendo mais pessoas más nesse sentido, todo esse mal vai desaparecer. Por isso que nós temos ainda algumas décadas para que a regeneração aconteça. Então, toda essa geração, Jesus coloca um dos versículos na Bíblia, toda essa geração de pessoas que estão focadas na iniquidade vai ser exilada. E só permanecerá na terra os mansos e os pacíficos. Nas bem-aventuranças, Jesus fala isso. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Então, de que ele estava falando? Das pessoas que, aqui no sermão profético, aquelas que estiverem nos montes, que estiverem no nível de elevação, no nível de consciência de si mesmo, consciência coletiva, para jamais, por exemplo, se satisfazer enganando pessoas. Essas igrejas falsas vão desaparecer todas, porque os enganadores vão ser todos exilados. Os políticos corruptos todos serão exilados. Os traficantes, os ladrões, tudo. E muita gente vai dizer assim, mas então não vai sobrar quase ninguém. Mas é importante saber que a Terra tem 8 bilhões de encarnados. E segundo André Luiz, tem em torno de 25 bilhões de desencarnados. Então tem muita gente boa desencarnada na Terra.
que são espíritos que estão evoluindo aqui na Terra. Então, para substituir os 8 bilhões de encarnados, podem ser exilados todo mundo, se for o caso. É claro que não vai ser, porque tem muita gente boa também encarnada. Mas não vai faltar espíritos para reencarnar no planeta. E não será assim uma grande catástrofe mundial que vai mudar tudo. À medida que forem desencarnando, esses a gente acha que a doença faz com que a pessoa se melhore. Não é a doença que faz a pessoa se melhorar. A dor que a doença traz, quando a pessoa coloca o amor sobre a dor, se acolhe e amansa a rebeldia, humilda o seu orgulho, coloca o amor sobre a dor, aí sim, a doença é um meio da pessoa se tornar melhor. Mas só nesses casos em que a pessoa se acolhe, percebe que a doença é um processo no qual ela está se afastando das próprias leis que estão na consciência, não está exercitando as virtudes que deveria e passa a fazer isso, passa a se conectar com as leis da consciência, desenvolver virtudes, principalmente o amor, a mansidão, a humildade, o sentimento de aprendiz, aí a pessoa se regenera. A doença passa a ser um instrumento. Mas a maioria, quando vê a doença, o que ela faz? Entra numa revolta, entra num movimento de profundo desamor, tentando rechaçar a doença como se ela fosse a coisa mais terrível do mundo. E aí a rebeldia agrava o problema, em vez de melhorar. Oi, boa noite, obrigada pela palestra. Foi comentado hoje que nem todos os casos de suicídio, e eu peço, se eu estiver enganada, que me corrija, nem todos os casos de suicídio acontecem devido a, por exemplo, pelo que eu entendi, a esse espírito ser um desses espíritos que serão exilados. Pode ocorrer, por exemplo, de um espírito que não foi resiliente, enfim, mas ele não é um espírito a ponto de ser exilado. Então eu gostaria de saber se é isso mesmo. Eu acho que você até citou sobre um trabalhador da casa espírita que estava sendo obsediado, influenciado por obsessores para cometer o suicídio. Nesses casos, eu posso dizer que nem todos os casos de suicídio a alma será exilada ou não? Obrigada. Se nós observarmos que todo suicida ele vai necessitar expiar, se a pessoa tiver conhecimento espiritual, ela tem agravantes, não tem atenuantes. Só haveria a possibilidade de permanecer no mundo regenerado se a pessoa tiver tantos atenuantes que ela possa ainda permanecer no planeta da regeneração num resquício de expiação com base na conexão com determinadas virtudes. Mas o que acontece? No mundo de regeneração não há mais o sofrimento como nós temos no mundo de expiações e provas. O suicida, muitas vezes, dependendo do nível do suicídio, das ações que a pessoa praticou, ela vai precisar expiar, inclusive, no corpo físico, com doenças degenerativas, doenças genéticas, síndromes genéticas. Tudo isso vai desaparecer da Terra. Essas doenças graves que nós temos, tudo isso vai desaparecer, porque elas são próprias de mundo de expiações e provas. Como elas são próprias de mundo de expiações e provas, no mundo de regeneração não há isso. E se a pessoa precisar de uma encarnação assim, não tem como ser no mundo de regeneração, precisa ser no mundo de expiações e provas. Então nós podemos aventar que a grande maioria das pessoas que têm cometido suicídio nesses dias não vão ter tempo de expiar na Terra. Por quê? Todo ato que a pessoa comete ferindo a lei de amor, ela vai
ter necessidade de um tempo para que ela retome a conexão com a lei de amor. E os tempos são chegados. E, como nós vimos, existe uma determinação divina para que haja regeneração do planeta. Não dá para atrasar a regeneração do planeta por causa dos escolhidos, daquelas pessoas que já estão em franca regeneração. Aqueles que não estiverem serão exilados. E é importante não ver o exílio também como um castigo, como uma punição. O exílio é uma própria... é a misericórdia de Deus atendendo a necessidade desses espíritos. Vamos só para ter uma ideia. Vamos pegar um ditador, tipo aquele da Coreia do Norte. Vamos supor que esse homem inicie uma guerra nuclear que destrua o planeta todo. Imagina o nível de compromisso espiritual que esse homem vai passar a ter. Então, Deus não permite que o livre-arbítrio ele chegue nesse nível. Porque se a lei de liberdade fosse absoluta, a pessoa poderia fazer qualquer coisa, passando por cima de outras leis. Então, a lei de misericórdia, ela está bem direcionada a esse exílio. O planeta onde esses ditadores de todos os tempos da Terra, os que não se regeneraram ainda, vão encarnar, está na época do pau e pedra. Então eles podem continuar com a mesma índole, querendo guerrear, querendo destruir, mas eles só têm pau e pedra, não tem mais um arsenal nuclear para destruir o planeta. Então isso é uma bênção para eles. O espírito que entra num processo de revolta contra a vida, ele vai estar tão ocupado em manter a própria vida, biologicamente falando, que ele não vai ter tempo de ter, como diz, crise existencial, um tédio. A pessoa está ali numa fase que todas as necessidades materiais estão, única, exclusiva, a atenção que a pessoa tem em sobreviver. Então isso é uma bênção, porque ela não terá mais todas as condições que tem no planeta, com toda a tecnologia que nós temos na Terra, até para se matar, se for o caso. Então, hoje de manhã mesmo estava falando, as pessoas que se jogam embaixo de um trem, não tem mais trem para se jogar embaixo, não tem prédios altos para se jogar, e as pessoas não estarão pensando nisso, porque é a pessoa que vai estar simplesmente focada em se manter, aplacar a própria fome, a própria sede, e tudo isso é profundamente misericordioso, porque se a pessoa continua vivendo num planeta com toda a tecnologia, com tudo que tem na Terra, a chance delas cometerem um erro é muito maior do que no mundo primitivo. É importante sempre ter essa ideia de que o exílio não é um mal, é um grande bem para o espírito rebelde, porque é o espírito rebelde que vai ser exilado. O manso e humilde de coração não será o exilado. O Cristo colocou, os mansos e os pacíficos herdaram a terra. Deixa eu poder encerrar. Bom, em razão do horário, né? Me parece que a grande maioria poderia ficar aqui mais algum tempo, uma meia hora, mais uma hora, debatendo e aprendendo aqui com o seu Olírio. Isso que o senhor falou agora, eu lembro aquela historieta que Chico Xavier contava, né? Sobre um pai desesperado com um filho que tinha nascido sem os braços. Aí foi procurar o Chico. Disse: olha, Chico, meu filho nasceu sem os braços. E depois de um tempo, aí Chico deu acolhimento e tal, explicou para ele e tudo mais. Aí depois de um tempo, o filho volta, diz: Chico, agora meu filho teve um diagnóstico que, além de ter nascido sem os braços, teve um problema nas pernas e vai ter que amputar.
vai ter que amputar as 2 pernas. E aquele pai estava simplesmente, e aquele pai estava desesperado, porque o filho já nasceu sem os braços. Aí daqui a pouco veio um diagnóstico médico, não tem mais as pernas, teria que amputar as pernas. Aí o Chico disse: meu filho, os benfeitores espirituais estão aqui comigo comentando que essa é a 11ª encarnação, ou que nas 10 encarnações passadas esse espírito suicidou. Nesta encarnação ele pediu para vir sem os braços e sem as pernas, para que interrompesse um ciclo de suicídio. Aquilo que parecia algo terrível foi na verdade uma bênção para que aquele espírito encerrasse um ciclo terrível, cometendo o ato extremo de dar cabo da própria vida. Então essas são as luzes que são jogadas, que são lançadas nas nossas mentes, para que a gente possa entender essa dinâmica de exílio, de transição, e porque aquilo que às vezes parece um castigo, seu Aurélio, parece um castigo, é na verdade ação do benfeitor, ação de amor do Criador, dando a pedagogia que o espírito precisa para a sua educação enquanto espírito imortal. Meus queridos amigos e queridas amigas, então, agradecer uma vez mais, antes de passar para a prece, agradecer a presença de todos e todas, a atenção, o tempo dedicado e o carinho de todos, que também isso favorece muito a atividade do expositor, quando tem um público tão atento e tão dedicado e tão interessado em aprender. Que nós possamos voltar para as nossas casas e que tenhamos uma excelente semana, uma semana de muito trabalho, de muita produtividade, de muita meditação, e que possamos aplicar todo o tempo que nós temos no bem, no bem, para que é o objetivo da nossa existência física. Eu agradeço mais uma vez o seu Aníbal de Cerqueira Filho, que gentilmente se deslocou de Cuiabá para Chapecó. Eu havia dito hoje de manhã ainda, houve uma alteração no voo, ele teve que pegar o voo às 4 horas da manhã em Cuiabá, então nem dormiu de sexta para sábado. Ele disse: Josué, eu não vou nem dormir, O voo de vinda, no primeiro momento, seria às 11 da manhã, chegaria aqui em Chapecó às 16, aí nós fomos surpreendidos com a alteração do voo, mudou para as 4 da manhã. Ele disse: olha, eu vou ficar trabalhando, não vou nem dormir. Então fez um sacrifício pessoal para estar aqui conosco e nos brindar com esse verdadeiro banquete espiritual, trazendo essas luzes tão importantes sobre o sermão profético de Jesus. Então, eu gostaria de passar a palavra para o seu Olírio, fazer uma prece para que todos possamos voltar para as nossas casas em paz. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogar a Ele que nos abençoe a todos. Mestre, amigo, agradecemos, Senhor, pelas suas palavras, por esse sermão profético que nos enche de esperança em futuro melhor para a nossa humanidade. Ampara-nos, Senhor, para que possamos elevar nos montes, desenvolver o sagrado em nós mesmos e continuarmos evoluindo nesse planeta que se tornará um verdadeiro paraíso comparado com o que ele é hoje. Que possamos fazer jus a permanecer aqui, encarnando na regeneração de nós mesmos e na regeneração de toda a humanidade. Gratidão por tudo, Senhor. Gratidão pelos seus ensinamentos.
Gratidão pela vida. Ampara-nos hoje e sempre. Assim seja. Amigos e amigas, só recobrando, reforçando que temos os livros que estão sendo oferecidos ali à venda, com os títulos produzidos, escritos pelo seu Amílio, e ele vai estar